Bom dia, pessoal. Na aula passada a gente estudou o pulso de Joukowsky, né? Que é uma forma da gente calcular aí a sobrepressão máxima que a gente pode ter teoricamente em um modelo, né? A gente fez algumas simplificações para chegar na equação de Joukowsky, né? E a gente viu como que ocorre, né, o fenômeno do transitório hidráulico dentro de uma tubulação, né? Com a onda percorrendo toda a tubulação, né, chegando num reservatório e sendo refletida aí até que um novo regime permanente fosse atingido, né. Hoje a gente vai ver um modelo também mais simples, tá, aplicado em alguns casos específicos, né, que é o modelo rígido, mas ele é muito útil aí no cálculo de transitórios hidráulicos, né. Então ele apesar dele ser simplificado, né, ele é mais amplo, a sua utilização é mais ampla do que o pulso de Joukowsky. A gente já tem uma precisão um pouco maior no modelo rígido. Tá? Bom, como o próprio nome diz, né, o modelo rígido, a gente vai adotar duas hipóteses fundamentais. Tá? A primeira é que a tubulação ela é indeformável e homogênea, né? Ou seja, a gente não vai ter nenhuma dilatação da tubulação com o golpe de Ariete, tá? E o nosso fluido ele também não vai ser comprimido com esse golpe de Ariete, tá? Então, independente da sobrepressão que a gente tiver, a gente não vai considerar que o fluido seja compressível, tá? Fazendo essas duas, assumindo essas duas hipóteses, né? O nosso equacionamento já vai ficar bem mais simplificado, tá? É óbvio que na prática, né, isso não é verdade, tá? Então, essas aproximações que a gente vai fazer, elas são aproximações boas para casos muito específicos, tá? A maior aplicação seria para manobras com fechamento lento, tá? Manobras lentas, tá? Por quê? Porque a nossa sobrepressão não vai ser tão grande, né? Então, realmente, a nossa deformação e compressão do fluido, ela vai ser pequena, tá? Então, sempre que a gente tiver uma manobra lenta, que a gente tem essa sobrepressão pequena, o modelo rígido, ele vai dar bons resultados para a gente, tá? Outra questão, né? Quando a gente tem alguma tubulação muito curta com relação às outras do sistema, tá? Quando a gente vai aplicar o modelo elástico, essa tubulação ela pode apresentar erros numéricos, tá? A gente vai ver o porquê disso quando a gente chegar no modelo elástico. Então, se eu tiver uma diferença muito grande de tamanho de tubulações em um sistema, às vezes é interessante também utilizar isso, o modelo rígido nas tubulações mais curtas, tá? Bom, outras hipóteses que a gente vai assumir, né, que o nosso escoamento é primordialmente unidimensional, tá? As distribuições de pressão e de velocidades vão ser uniformes a cada seção e, diferentemente do equacionamento de Joukowsky, né, aqui a gente vai calcular a perda de carga na tubulação e a gente vai calcular ela com as equações utilizadas, né, desenvolvidas para regime permanente, tá? Aqui eu faço uma ressalva que a gente tem modelos específicos para cálculo de perda de carga em escoamento transitório, tá? Claro, cada um tem a sua particularidade e sua aplicação, tá? Mas a aplicação dos modelos em regime permanente, elas já dão bons resultados, tá? Então, assim, existem os modelos, mas às vezes o rigor que eles têm, né, não se justificam para o estudo que a gente vai fazer, tá? Às vezes utilizar o equacionamento só em regime permanente aqui para o cálculo da perda de carga já é suficiente, tá? Então a gente vai utilizar a fórmula universal aqui para avaliar a perda de carga, tá? Então essas são as principais hipóteses que a gente vai assumir, tá? Bom, então o nosso problema aqui, né, é encontrar equações que definam a carga, né, ou a pressão
e a vazão em cada ponto da tubulação em qualquer instante de tempo, tá? Então, eu vou ter aqui, né, olhando aqui a minha tubulação, eu quero saber a minha vazão aqui em cada um desses pontos, né, em qualquer instante de tempo, tá? Então, eu vou ter equações aqui do tipo carga em função da posição e do tempo na minha tubulação e a vazão também em função da posição e do tempo dentro da minha tubulação, tá? E para achar essas duas equações, a gente vai aplicar a equação de conservação de massa e a equação de conservação de quantidade de movimento, tá? Então, para a aplicação da equação da continuidade, né, a gente vai considerar aqui o nosso volume de controle, né, numa seção qualquer aqui da nossa tubulação, entre os pontos 1 e 2, tá? Esses pontos eles estão distantes aqui de um delta qualquer, né, infinitesimal, tá? Aqui é a minha direção x, né, minha direção z, meu plano de referência. Essa minha tubulação está inclinada aqui de um ângulo alfa com esse plano de referência, tá? Bom, então a aplicação da equação da continuidade aqui no meu volume de controle, né, eu vou ter exatamente aqui essa equação, tá? Bom, a gente considerou, né, que a nossa tubulação ela é indeformável, tá? E o nosso fluido ele é incompressível, tá? Então aqui nessa parcela aqui da equação da continuidade, né, a nossa massa específica ela é constante, ela pode sair para fora da integral, né? E o meu volume aqui, no meu volume de controle, não varia, tá? Então eu vou ter que a variação de massa dentro do meu volume de controle aqui, ela é nula com relação ao tempo, tá? Então eu não tenho variação aqui da minha massa, né, dentro do volume de controle com relação ao tempo, tá? Nessa outra parcela aqui da equação da continuidade acontece a mesma coisa, né? Minha massa específica é um valor constante, ela pode sair para fora da integral, tá? E eu vou chegar aqui exatamente nessa equação, né? Que é a velocidade na entrada do meu volume de controle, né? Vezes a área. Essa área aqui ela é constante, tanto na seção 1 quanto na seção 2, exatamente porque eu não tenho deformação da tubulação, tá? E eu chego à conclusão, né, que a minha velocidade 1, ou seja, velocidade na entrada, é igual à velocidade da saída do meu volume de controle, tá? Ou seja, eu não tenho variação de velocidade, né? Consequentemente, variação de vazão, porque eu não tenho variação de área, com relação ao meu eixo x, tá? Isso demonstra que no modelo rígido, a gente faz o estudo do fluido se comportando como um bloco se deslocando ao longo da tubulação, tá? Esse meu volume de controle aqui é como se fosse um bloco único se deslocando por toda a tubulação, tá? Então essa é a grande hipótese do nosso modelo rígido, tá? O fluido ele se desloca como um bloco sólido, né, em relação dentro da tubulação, tá? E a gente não vai ter a variação de velocidade ao longo da tubulação. Bom, a gente aplicando agora a equação da quantidade de movimento nesse mesmo volume de controle, né, a gente vai ter três parcelas aqui, né, a somatória de forças na direção x, tá? A variação no volume de controle da quantidade de movimento e a taxa, né, de quantidade de movimento pela superfície de controle, tá? Vamos olhar aqui primeiro a primeira parcela das somatórias de forças, tá? Olhando só as forças atuantes na direção x, né, a gente vai ter a força gravitacional, né? Ela é aqui no eixo z, né? Mas a gente, como a tubulação é inclinada, aparece uma parcela contrária aqui na direção x, tá? Então ela vai ser menos ρg a área vezes o delta aqui, né? Como se fosse para calcular a massa. Então massa vezes
a massa aqui, né? Rho vezes o volume, né? Então, massa vezes a aceleração da gravidade e vezes o seno de alfa para pegar a componente na direção x. Tá? Então, essa aqui é a minha parcela da força gravitacional. Tá? Eu tenho também as forças de pressão atuando sobre a seção 1 e sobre a seção 2. Tá? Eu posso escrever aqui que a minha força de pressão, né, é exatamente a pressão 1 vezes a área, né, menos a pressão 2 vezes a área. Lembrando, né, que a tubulação é indeformável, a área é constante. Tá? Só que eu posso reescrever também, né, que a minha pressão 2 é a pressão 1 mais uma variação de pressão ao longo do eixo x, né, vezes o quanto eu caminhei nesse eixo x. Tá? Então, se eu pegar essa formulação aqui para minha pressão na seção 2, eu tenho que a minha força de pressão no eixo x, né, é uma variação menos uma variação de pressão ao longo do eixo x, o delta vezes a área que essa variação de pressão atua. Tá? E por fim, eu tenho as forças de atrito, né, que aparecem aqui na parede da minha tubulação, que eu posso escrever como sendo menos a minha tensão de cisalhamento, vezes aqui, né, o perímetro da minha tubulação, multiplicado pelo comprimento, né, desse meu volume de controle. Tá? Bom, quando a gente faz o estudo em regime permanente, a gente obtém essa relação aqui, né, da tensão de cisalhamento com o fator de atrito e a velocidade ao quadrado. Tá? Então, se a gente utilizar esse equacionamento aqui que a gente está adotando, né, que a gente pode utilizar a equação de regime permanente aqui para o escoamento transitório, a gente chega aqui que a força de atrito, né, vai ser essa equação aqui. Tá? Então, aqui a minha somatória de forças em x, né, eu já encontrei as três parcelas, né, da força gravitacional, força de pressão e força de atrito. Tá? Bom, se a gente olhar aqui agora a variação no interior do volume de controle, né, ao longo do tempo, então a gente vai olhar agora essa segunda parcela aqui, né, a gente tem aqui que a variação no tempo, né, de Vx vezes ρ, né, o meu ρ ele pode sair para fora da integral, tá? O meu V ele vai ser constante também, né, ao longo do x, ele pode sair também para fora da integral. Então, eu posso reescrever essa parcela aqui, né, como sendo uma derivada de mv com relação ao tempo no volume de controle. Tá? E aí, pela regra da cadeia, eu posso reescrever, né, como sendo m dv dt mais v dm dt. Tá? Bom, a gente viu, né, pela equação da continuidade, né, que a variação de massa ao longo do tempo ela é zero. Tá? Então, essa parcela aqui ela deixa de existir. Tá? E aí a gente vai ficar que a segunda parcela aqui de variação da quantidade de movimento ao longo do tempo no volume de controle, ela é simplesmente m dv dt, né? Ou eu posso reescrever aqui a minha massa, né, como sendo a massa específica vezes o volume, né, que seria a área vezes o comprimento delta. Tá? Então, agora a gente já encontrou também a variação de quantidade de movimento dentro do volume de controle. E agora a gente vai calcular aqui a taxa, né, taxa de quantidade de movimento que entra e que sai pela superfície de controle. Tá? De novo, né, a massa específica ela é um valor constante, ela pode sair para fora da integral, né? As velocidades elas também não mudam para a seção 1 e para a seção 2. Tá? Eu vou ter que o meu fluxo de quantidade de movimento pela superfície de controle ele vai ser nulo. Tá? Então, essa última parcela aqui ela vai sumir no nosso equacionamento. Tá? Bom, se a gente agora juntar as três equações, né, a gente vai chegar aqui nesse resultado aqui. Tá? Bom, se a gente observar aqui essa parcela aqui,
a gente vê uma certa semelhança com a equação com a carga hidráulica de um ponto, né? Então, lembrando que a carga hidráulica ela tem três parcelas, né? A carga de pressão, carga altimétrica, né? E carga cinética, tá? Essa parcela aqui, ela lembra um pouco a carga hidráulica de um ponto, tá? Bom, então a carga hidráulica a gente pode escrever dessa forma, tá? E se a gente quiser determinar a variação de carga ao longo do eixo X, né? A gente pode escrever, né, que dH dx é 1 sobre gama, né? ρg, vezes a variação de pressão ao longo do eixo X, tá? Mais V sobre G dV dx, quanto varia a velocidade no eixo X, mais um dz dx, tá? Bom, a gente já viu que a variação de velocidade no eixo X ela é zero, né? Então eu não tenho variação de velocidade no eixo X, tá? Então eu tenho que a minha variação de carga no eixo X, né? Essa primeira parcela aqui da variação de pressão, mais o meu dz dx aqui, né? Que se eu olhar aqui na minha figura, né? dz dx é exatamente o meu seno de alfa, tá? Então eu tenho esse valor aqui, tá? Bom, substituindo aqui agora, né? O meu dH dx, na verdade, né? Essa parcela aqui que aparece aqui dentro, né? Então aqui aparece um dp dx e um seno de alfa, tá? Então eu posso trocar essa parcela aqui pelo meu dH dx, né? Se eu dividir tudo por ρg, tá? Então se eu fizer isso, né? Eu obtenho a equação fundamental do modelo rígido, tá? Então aqui eu vou substituir por dH dx, dividir tudo por ρg, tá? E também dividir, né? Cancelar aqui já, né? A área vezes esse delta, tá? Então eu vou ter aqui a minha equação fundamental do modelo rígido, tá? Eu posso também, né, reescrever ela em função da vazão, tá? Aí fica a critério do usuário, né? Escolher se vai utilizar ela em função da velocidade ou em função da vazão, tá? A gente aqui na hidráulica, a gente está um pouquinho mais interessado na vazão, né? Então a gente costuma usar esse segundo formato aqui da nossa equação, tá? Bom, vamos verificar, né, se essa equação aqui, se essa nossa equação aqui do modelo rígido, o que acontece com ela quando a gente aplica ela em regime permanente, tá? Bom, se a gente aplicar ela em regime permanente, quer dizer que eu não tenho mais variação de vazão com o passar do tempo, tá? Então essa parcela aqui, né, ela vai ser zero, porque a minha vazão vai ser constante em todo o tempo de observação, tá? Bom, se eu fizer isso, né, eu tenho que o meu dH, né, então a variação de carga vai ser igual a essa parcela aqui dx, tá? Se eu integrar, né, entre dois pontos quaisquer aqui, entre um ponto 1 e um ponto 2, né, eu tenho que a diferença de carga do meu ponto 2 para o meu ponto 1, né, ou seja, da minha seção de jusante para o meu ponto de montante, né, é exatamente aqui, né, se a gente observar mais atentamente essa parcela, é exatamente a perda de carga, né, ou seja, a perda de energia que eu tive entre uma determinada seção, tá? Então, chamando aqui de x2 menos x1 de um comprimento L, né, a gente tem exatamente aqui a fórmula universal, tá? Bom, então a nossa equação do modelo rígido, né, ela é consistente também aqui com o regime permanente, tá? Bom, aplicando agora um escoamento, né, que a gente vai ter um regime transitório, tá? Então agora a nossa parcela de variação de vazão com relação ao tempo, ela já não vai ser mais nula, tá? Então integrando aqui entre dois pontos quaisquer, né,
a gente vai ter que a variação de carga aqui da seção de jusante menos a variação de carga da seção de montante, tá? Considerando aí que o x2 menos x1 é um comprimento L qualquer, tá? A gente tem essas outras duas parcelas aqui que aparecem, tá? Bom, o problema que a gente tem, né, é que a gente tem três incógnitas, tá? A gente não sabe qual que é a carga de jusante, a carga de montante e a vazão que passa por esse sistema que está com regime transitório, tá? E aí a gente precisa de equações adicionais, né, que a gente chama de equações de contorno, né, as condições de contorno. Então, se a gente pensar aqui nessa tubulação, né, eu preciso de alguma relação, né, alguma equação aqui nesse ponto e outra nesse ponto, que me dê alguma forma, né, de calcular ou a vazão ou a carga nesses pontos, né, para que eu possa ter exatamente três equações com três incógnitas, né, que são a minha carga, as minhas cargas e vazão, tá? Então a gente precisa dessas equações adicionais para poder resolver o problema, tá? E aí a gente vai ver algumas condições de contorno mais comuns, né? E como que a gente faz o equacionamento delas, tá? Mas a gente vai precisar delas para resolver esse problema, tá? Se a gente for... a gente também vai precisar conhecer quais que são as condições iniciais em t igual a zero, tá? Então, normalmente, né, a gente sabe as condições iniciais, que seriam as condições em regime permanente. Então, na maioria dos estudos em regime transitório, né, a gente tem um escoamento normal ocorrendo em regime permanente e acontece uma manobra qualquer, né, que a partir daí a gente aplica um modelo rígido ou um modelo elástico, que a gente ainda vai ver, para calcular as cargas e vazões a cada ponto, tá? E na próxima aula, né, a gente vai ver um exemplo, né, de como a gente aplica essa equação geral aqui do regime transitório, tá? Se a gente quiser saber a carga em qualquer ponto interno aqui da tubulação, né, seria a carga de montante menos essa parcela multiplicada aqui por uma distância qualquer, né? É a mesma coisa aqui, né? Então, na próxima aula, a gente vai ver um exemplo prático de como utilizar essa equação geral aqui, né? E algumas já condições de contorno que a gente pode ter nos problemas.